conheci o Coronel Osíris quando eu fui trabalhar na Embraer em 1982. Eu conheci o Coronel Osíris em 1968. O Bandeirantes tinha acabado de fazer o primeiro voo. Eu conheci o Coronel Osíris quando ele entrou para a Escola de Aeronáutica, em 1948. Os maiores valores que eu reconheço no Coronel Osíris são difíceis da gente dizer, porque são tantos. O principal que eu acho é a humildade dele. Ele está sempre disposto a conversar com todo mundo, atencioso, ele se comporta como um de nós o tempo todo, em qualquer situação. É impressionante simplicidade como ele consegue fazer as coisas. Tem aqueles chefes, aqueles superiores que ficam lá em cima, na posição, lá no pedestal. E ele não, ele era uma pessoa de chão de fábrica, de circular entre os empregados, todos os seus colaboradores, né? Então isso é muito marcante. Ele é muito modesto. Você usou a palavra até humilde, não é? Ele chega a ser humilde. Quando era capitão e pediu uma carona para o Osíris no Xingu, na época, né? Ele era presidente da Embraer e o comandante do Xingu até Brasília. E eu me lembro que eu acordei alguém me cutucando e era o Osíris me oferecendo o lanche de bordo, né? Numa bandeja, né? E eu olhei assim e falei, puxa, Osíris, meu Deus, presidente da Embraer, coronel, servindo um capitão. E o Osíris disse simplesmente, Manuel, eu não estou servindo o capitão, estou servindo a Força Aérea. Várias vezes passei por situações e vi situações semelhantes, onde ele usa de um lado a sua grande grandeza e de outro lado a sua perfeita humildade. A visão que ele tem de mundo, que ele está sempre à frente do seu tempo, o pensamento dele é acima de qualquer média, então ele é uma pessoa muito especial. Os discursos dele, as falas dele nos eventos que nós tínhamos, lançamento de novas aeronaves, etc., datas festivas, sempre foram muito marcantes, sempre com todo mundo, você vê que está todo muito atento, muito ligado, ouvindo com muita atenção o que ele dizia. Ele era grande, é grande, ele é um líder, ele sabe o que ele quer e vai fazer, ele faz, ele tem coragem e faz. Ele é capaz de tirar o valor que as pessoas têm dentro delas para que dê o melhor. Se for analisar, por exemplo, toda a trajetória da Embraer, a gente fica impressionado como é que nós brasileiros fizemos tantas coisas. Principalmente o Coronel Osíris e o Brigadeiro Paulo Vitor lutaram muito pela construção da Embraer. Eu diria que o universo de tempos em tempos conspira e coloca num lugar, em todo o campo do relacionamento humano, pessoas especiais. A gente vê isso muito no futebol. Eu diria que o Osíris era o camisa 10 de um time que o meu pai era o técnico. Ele é um líder nato. Ele sempre soube liderar e se não fosse a liderança dele, ele não teria feito o que ele fez. Eu também fui à casa do Osíris e via como ele era carinhoso com a esposa e com os filhos. Conheço pouca gente que conseguiu integrar tão bem isso, o lado familiar com o lado do trabalho. E ele mesmo declarava que a Terezinha era exatamente o suporte da vida dele. E é verdade. Digo a mesma coisa com os filhos. Uma vez conversando com os filhos, eles me disseram que eles compreendiam esse esforço do pai por um bem muito maior, mas nunca deixaram de ter um pai presente, um pai amoroso, um pai família. Portanto, um exemplo realmente de homem de família. O vovô em casa, ele é muito carinhoso. As netas, ele e a vovó Terezinha sempre apelidaram muito caridosamente de santinhas, belezinhas. Ele é muito carinhoso. Como o Biso, também ele gosta de perguntar de um por um. E como tá a Catarina? Como tá a Cecília? E o Eduardo? E o Leonardo? E o Pedro? E ele fala um por um. Ele é bem extrovertido, ele participa das conversas, ele é bem saudável. Por conta disso, ele participa muito das nossas conversas. Ele tem sempre algo a dizer que nos impressiona
e que é totalmente diferente do que outras pessoas estão dizendo, do que estão falando por aí. Ele tem uma opinião única. Com outras pessoas, ele criou a Embraer, ele que teve o sonho de construir o primeiro avião brasileiro, que foi o Bandeirante. Ele conseguiu realmente tornar o seu sonho realidade. Penso nele mais como avô, né? Por isso que eu falo vô Osíris. Só que quando eu paro e penso na história, eu vejo ele como um grande exemplo, assim. Em casa, ele é amado incondicionalmente. Beijo, Bisu! Mua. Creio que foi ali que tudo começou, numa manhã de maio de 1943. Bauru, na época, já era uma cidade importante. Os jornais traziam notícias da guerra, revelavam as evoluções, descreviam os aviões, as notícias forneciam aprendizados. No banco de cimento da Rodrigues Alves, na sorveteria do Jorge, qualquer ponto de encontro era lugar para meninos refletirem sobre o que aprendiam. A reflexão nutriu sonhos. E os sonhos colocados em prática transformaram o nosso mundo. Não havia um caminho trilhado, mas desbravadores não precisam de estradas e pioneiros sempre estão em busca do novo. Com o objetivo em mente e uma proa definida, parte em direção ao horizonte. Porém, não há céu de brigadeiro para aqueles que querem ousar, de fazer o que ainda não foi feito. Numa longa e inédita jornada, parte de nós fica pelo caminho, mas o medo e a dúvida são companheiros fiéis. Quando a certeza não existe, só lhe resta a fé. E a fé é recompensada pelas oportunidades, por irmãos que cruzam o caminho, por aqueles que têm o mesmo sonho. Nada é por acaso. Alguns diriam que os astros se alinham, outros que é providência divina. Mas o pioneiro sabe que é tudo fruto do trabalho e da perseverança. Não estaríamos hoje aqui se o rapaz não tivesse desbravado o seu caminho, se o homem não tivesse sido pioneiro, se aquele com o nome de Deus egípcio não tivesse ensinado tantos outros a cultivar o solo e a colher ousadia. Obrigado, Osíris. Obrigado, Osíris Silva. Obrigado, Osíris Silva. Obrigado, Osíris Silva. Obrigado, Osíris Silva. Obrigado. Obrigado, meu caro Osíris. Obrigada, Osíris Silva. Obrigado, Osíris Silva. Muito obrigado.